Olá, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para mais uma live e agora nós estamos falando hoje sobre será que dá certo duas pessoas diferentes se darem bem? Será que um casamento onde duas pessoas são tão opostas pode dar certo? O que você acha? Escreve aqui nos comentários o que você acha. É possível? Oi, Leila, tudo bem? Dá um oizinho aí que você entrou. Então, a gente sempre ouve, né? Essa questão que os opostos se atraem, que pessoas diferentes se dão bem, ou às vezes tem casal que fala assim, não, a gente é muito oposto, não tem como dar certo. Não tem como dar certo, porque a gente é diferente. Então a gente já ouviu popularmente falando, oi linda, então a gente já ouviu popularmente falando, eu tenho certeza que você também já ouviu, essas duas coisas. Dá certo porque a gente é igual, dá certo porque a gente é diferente, não dá certo por ser igual ou por ser diferente. Então, vamos descobrir se os opostos... Oi, Natan, tudo bem? Vamos descobrir se os opostos se atraem ou não, hoje na live. Então, fica aí, vai chegando mais gente, a gente vai falando e quem vai entrando vai atrás, vai percebendo. Então, como que funciona, né? Como é que a gente descobre se pessoas dão certo uma com a outra, né? Como é que a gente dá certo? Como é que a gente sabe? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que saber, cada pessoa é única. Então, por que cada pessoa é única? Cada pessoa é uma pessoa. Você vai pensar, eu vou querer só alguém que for igual a mim. É impossível, você nunca vai encontrar ninguém igual a você. Né? Então, já não começa por aí, porque cada pessoa é única e você vai descobrir aqui mais tarde por quê. Né? Como é que é a estruturação de uma personalidade. Então, não tem como você achar alguém igual. Sempre vai ter algumas coisas que vai bater, sempre vai ter algumas coisas que não vai bater. Tem coisas que vocês vão pensar igual e tem coisas que vocês vão pensar diferente. Isso é normal. Então, a primeira coisa, a gente é formado como sujeito, como estrutura de pessoa, de personalidade, de três coisas. A primeira dela é o temperamento. Né? Talvez você já ouviu falar dos temperamentos, né? O colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Depois aqui a gente vai falar um pouquinho disso para você descobrir qual é o seu temperamento. Mas a gente é formado pelo temperamento e o temperamento é nato, isso é nato, a pessoa nasce com um temperamento. Então, às vezes você é um temperamento mais calmo, a outra pessoa é um temperamento mais agitado ou vice-versa. E são temperamentos que não tem como mudar, porque é nato, você pode melhorar ele, desenvolver, mas não muda, tá? Então tem o temperamento, a segunda coisa é a tua criação. Então, aquilo que você cresceu lá com o pai, com mãe, que você aprendeu, não só verbalmente ensinando o que é verdade, o que é certo, o que é errado para você, mas o que você viu e conviveu com a família, né? E foi aprendendo, que a gente chama de mapa de mundo. Então, isso também entra na formação. E a terceira coisa são as experiências da vida. Então, ao longo da vida, você vai tendo experiências, depois eu vou explicar tudo certinho aqui mais tarde. E então tudo isso, essas três coisas juntas, formam quem você é. E também a outra pessoa que você vai namorar, que você vai casar, ou que você está casado, também é formado dessas três coisas. Então você vê que é bem mais complexo do que simplesmente dar certo ou não dar certo duas pessoas juntas. Não é tão simples assim, duas pessoas iguais ou duas pessoas diferentes, certo? Então, eu vou falar um pouquinho dos temperamentos, certo? Então, eu até trouxe aqui um quadro desenhado, e eu não sou a pessoa mais... Vou aqui um pouquinho para trás, eu não sou assim muito desenhista, mas ainda tive que escrever de trás para frente, né, para vocês entenderem. Então, aqui nesse quadro,
a gente tem os 4 temperamentos. Quem conhece os 4 temperamentos, coloca aí pra mim, já conheço, tal, mas eu vou estar explicando de qualquer forma. Então, para você se identificar, não sei se você também já sabe qual que é o seu temperamento. Então, vou começar aqui. O sanguíneo, tá? Que é esse quadrante de cá, por que ele tem um coração? Porque ele é pura emoção. Ele é muito mais uma emoção do que razão, certo? Então, ele é um temperamento, deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, que ele fala, depois pensa, ele age por impulso, ele é aquele que pega o cachorrinho da rua, traz para casa, é aquele que se tem 5 reais no bolso dá pro mendigo, sabe? Ele é puro coração. Então ele tem muitas qualidades, é aquela pessoa que dificilmente ninguém gosta, porque ele chega chegando, ele é alegre, ele chega animando, é amigo de todo mundo, tem uma renca de amizades. Se você olhar as redes sociais dele, é um monte de gente lá, de amigo, e conversa, extrovertido. É um cara, ou aquela menina muito 10, assim, né? Carismático pra caramba. Então, por isso que tem um mais, porque esse mais aqui são os mais intensos, tá? As personalidades, os temperamentos mais intensos. E o coração significa que eles são mais emoção do que razão. Temos ali o colérico também é intenso, mas ele é mais, olha meu cérebro, né, que horrorzinho, tadinho, mas ele é mais razão do que emoção. Então, nome colérico, né, dá a impressão que a pessoa tá com raiva o tempo inteiro, não, significa, ele tende realmente a ter mais explosão de raiva, mas o sanguíneo também, porque os dois são intensos. A diferença é que o colérico, ele é muito razão, então ele não é o cara que vai dar 5 reais pro mendigo, ele é o cara que vai mandar o mendigo ir trabalhar, entende? Por quê? Porque o colérico é o cara que acorda às 5 da manhã para trabalhar e volta às 7 da noite, tipo, meu nome é trabalho. Então, normalmente esse cara ele já é o gerente de empresa, esse cara ele sobe rapidinho numa empresa porque ele é muito ambicioso, não necessariamente antiético, não que ele pisa nas pessoas para subir, mas ele é ambicioso, ele tem foco, ele quer ganhar mais, ele quer ter uma vida mais confortável, ele quer se dar bem na sua carreira, se sentir bem, né, como um profissional que cresceu. Então ele é o cara que vai mesmo pra frente, tá? Esse é o colérico. E então, só que ele não tem aquela paciência. Paciência não é uma qualidade do colérico, ele é intenso, certo? Então ele não tem paciência com quem é mais devagar, com quem não entende na primeira vez, certo? Então você imagina se você de repente é uma pessoa mais sensível, mais emoção que casa com o colérico, às vezes você vai perceber que ele é mais grosseiro. Não é que ele é ruim, ele só tá ligado no 220. Então ele não tem paciência para explicar tudo, cheio de mimimi para as pessoas que são um pouco mais sensíveis. Então essa é uma dificuldade no relacionamento com o colérico. Mas em compensação você pode ter certeza que se ele é o marido, nunca vai faltar nada dentro de casa, porque ele é a pessoa que vai estar... Se ele ficou desempregado hoje, amanhã ele já está arranjando alguma coisa para fazer. Ele não consegue ficar no sofá sentado chorando as pitangas. Tá? Aqui, fleumático. O fleumático é aquela pessoa extremamente calma, né? Então você vê que ele também é razão, só que ele e o melancólico já são menos intensos. Então são pessoas menos intensas, são mais tímidas, não necessariamente tímido, porque o fleumático ele pode até ser líder, mas ele é mais introspectivo, ele não é a pessoa que chega chegando, né? É aquela pessoa que está sempre de branco, bege, caqui, né? Nunca você vai ver com colar grande, com coisa colorida. Não, normalmente são pessoas discretas. Você pode imaginar assim, aquele gerente de banco que usa óculos, aquela camisa social, aquela pessoa que fala baixo, que pensa muito para falar, que não julga as pessoas, que não está sempre falando mal das pessoas. Ele é aquela pessoa, ao contrário, até que fala assim, não, mas essa pessoa
tem um ponto, né? Ela sempre vai ver um ponto de vista assim, mais benevolente. Ele é mediador entre as brigas, não, né? Então ele é um cara extremamente pacífico, né? Aquela menina também pacífica, aquela mulher, aquela mãe que conversa, que explica. Então é o fleumático. E então, por último aqui, o melancólico. Então, o melancólico, o nome parece até que é uma pessoa assim, depressiva, né? Triste. Não necessariamente. Claro que dos 4 temperamentos, o que mais tem tendência à depressão realmente é o melancólico. Mas não necessariamente, né? O melancólico normalmente essa pessoa tem uma facilidade para artes, ou para música, né? Ou para desenho, para pintura. É uma pessoa extremamente sensível para as artes. É uma pessoa que realmente ela tem uma facilidade em se magoar e uma dificuldade em perdoar. Então, ela é mais cristal. Assim. Então, ela é extremamente perfeccionista, mais inflexível, ou seja, as coisas têm que ser daquele jeito que ela traçou, porque o jeito dela é o melhor jeito. Então, porque é uma pessoa que pensa muito, 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 fala muito pouco e pensa muito. Como essa pessoa fala pouco e pensa muito, ela já pensou em todas as possibilidades. Então, quando ela tem uma assertividade muito grande. Então, como ela já tem essa assertividade muito grande e erra menos, ela dificilmente muda de ideia, né? Porque ela não é que nem o sanguíneo, que primeiro faz, daí não deu certo, já muda de ideia, porque nem pensou direito, fez de qualquer jeito. Então, ele não faz nada de qualquer jeito. Mas então, só que também em compensação, é uma pessoa muito inflexível, porque às vezes ela pode achar que está certa e não está, né? E para mudar a ideia dela é difícil. Olha lá, Natan, eu sou sanguíneo, já se achou aí, Natan? Legal, o sanguíneo, Natan que é músico, ó, o sanguíneo também tem sensibilidade para música, tá? O sanguíneo tem essa sensibilidade. Então, aí que tá, nós estamos falando desses 4 temperamentos. Bom dia, Tia Masa. Com certeza, isso ajuda muito, Disney. E por quê? Ajuda a se conhecer, né? Você se conhecer, você saber qual é o seu temperamento e também a se relacionar com a pessoa. Você tem que saber, a pessoa que eu estou é igual a mim? Ela é o mesmo, igual não é, mas ela tem o mesmo temperamento? Então, todos esses temperamentos têm qualidades. Tá? Eu coloquei as qualidades aqui de todos, mas todos também têm defeitos. Ah, mas você não falou o defeito do fleumático. O defeito do fleumático é porque ele também pode não demonstrar muita emoção. Então, assim, Arthur, eu não consegui me identificar com nenhum. Já descobrimos o teu aqui, Arthur. O fleumático, ele não demonstra muita emoção. Ele sente emoção, então ele sente alegria, ele sente a tristeza, ele sente raiva, ele só não demonstra muito. Então, às vezes, num relacionamento, a pessoa vai pensar, gente, acho que ele não me ama porque não expressa nada, né? Mas não é que ele não expressa, ele não sente, ele ama, ele só tem dificuldade em expressar, ele é mais reservado, tá? Mas dificilmente você vai brigar com um fleumático, porque você vai brigar sozinho, ele não briga. Então eu vou só dar uma revisada aqui, de repente o Arthur se encontra, e também para quem chegou depois. Então, o colérico é uma pessoa muito ativa, não tem preguiça, tá sempre fazendo as coisas, é muito prático, mas é muito racional, não tem muita misericórdia das pessoas, é muito julgador, tá? Ele acha que todo mundo tem que estar na ativa junto com ele. O sanguíneo é aquele cara super camarada, todo mundo gosta, muito legal, mas ele é inconstante, ele é mais inconstante, ele tem altos e baixos, e às vezes ele explode, mas ele tem muita facilidade de pedir perdão, porque ele é coração. Então ele tem uma dificuldade de se manter constante numa coisa. Então ele é o cara que começa um curso, ou aquela menina que começa um curso
e daqui a pouco lá não é mais aquilo e muda, né? Então ele muda muito de ideia. Então às vezes para quem tá com um sanguíneo tem essa dificuldade da constância. Então o fleumático é aquela pessoa, né, extremamente mediadora, pacífica, te dá bons conselhos, uma pessoa assim que a gente pode dizer, nossa, que sábia, e depois, só que tem uma dificuldade em demonstrar sentimento, tá? E melancólico é aquela pessoa tão assim, tudo que você quer bem feito, você dá pro melancólico. Ele demora bastante tempo para fazer, mas você não vai achar nenhum erro no que ele fizer, porque ele é extremamente perfeccionista. Então, assim, a parte difícil de lidar com o melancólico é porque ele é uma pessoa que se magoa com muita facilidade, tem dificuldade de perdoar e tem dificuldade de mudar a ideia dele. Então é do jeito dele, pronto e acabou, porque ele sabe como é que é, certo? Então é mais ou menos isso aqui. A Rúbia tá na dúvida? Ai, Rúbia, agora, olha, dei uma colocada aqui, vamos ver. Não tem problema, por que tem gente que pode estar na dúvida? Até o Arthur também, porque às vezes não, todos nós não somos só um, inclusive o Natan que se encontrou no sanguíneo, a gente não é só um, a gente é a mistura dos 4, às vezes eu tenho 1% de fleumático, 5% de melancólico, aí já uns 20% aqui e uns 70% aqui, né, vai. Então a gente tem um dominante, um segundo dominante, e os outros 2 menos. Pode ser um mix todos. Então, nós somos sempre um mix de todos. Existe os multifacetados. O que é um multifacetado? É quando você consegue ser 25% de cada. Existe. Tá? São raros os multifacetados. Tá? Ou 25, ou eles muito próximos, tipo 27, 23, sabe? Soma 100%, mas todos estão muito próximos. Inclusive, eu normalmente, em todo teste de temperamento, de personalidade que eu faço, eu dou multifacetado. Tá? Então, a gente chama que os multifacetados são camaleão. Então, quando precisa de alguém, alguém precisa de você sendo super emocional, você consegue ser. Poxa, ela precisa de um abraço, de um acolhimento, você é. Mas quando precisa de pôr a mão na massa, você também é. Então, você tem um pouco de tudo. Então, é uma vantagem ser multifacetado, né? Tá certo? Então, esse aqui é o temperamento. E por que? Daqui a pouco eu posso trazer de volta aqui se alguém precisar. Mas por que é importante a gente saber esses temperamentos? Porque a gente tá falando aqui de relacionamento, e não só conjugal, tá? Você pode estar falando de temperamentos familiares, entre filhos, irmãos, trabalho, igreja, você que trabalha em ministério e tudo, com pais e filhos, amigos, enfim. Então você vai perceber que tem amigos ou tem pessoas que você se dá melhor, tem pessoas que você não se identifica tanto. Muitas vezes é por esses mix. Mas o que a gente pode dizer assim, mas dá certo, Viviane? 2 pessoas tão diferentes, por exemplo, que é um colérico, que é um trator para trabalhar, mas ao mesmo tempo é um trator para passar por cima das pessoas, para conseguir o objetivo, porque ele foca no objetivo e não nas pessoas. Dá certo um colérico com um melancólico que é um cristal e olhou torto, ele já se ofende? O que vocês acham? É possível dar certo um relacionamento assim? Né? É possível? Põe aí nos comentários, quero saber o que vocês pensam. É possível, de repente, um sanguíneo super cheio de amigos, super agitado, dar certo com um fleumático, que é uma pessoa super reservada, que com 2, 3 amigos já é suficiente e não gosta muito de agito, de baladeira, de muvuca. Bom dia, Lorena, que bom que você chegou, fica aí que a gente está falando se é possível dar certo pessoas tão opostas tá junto. Ó, Lorena, sou sanguíneo, seu marido, Lorena, dá certo? Dá certo pessoas opostas? A Disney falou, dá sim, dá sim, dá sim. É mais trabalhoso? Claro que é. É muito mais trabalhoso. O fácil seria 2 multifacetados, né? Multifacetado de cá com multifacetado de lá, todo mundo se dá bem, todo mundo se entende, todo mundo
dá certo. Mas não é, esses são raros. Já é raro achar um multifacetado, imagina dois e ainda casar. Mas, para que a gente faz para dar certo? Primeiro, é o foco. O foco tem que estar na qualidade. Porque lembra que eu falei que todos os temperamentos têm qualidade e têm defeito? Todos os temperamentos têm qualidade e têm defeito. Se a gente tá bem nesse relacionamento, seja conjugal, seja qual tipo de relacionamento, se tá tudo bem, pensa quando você acabou de entrar numa empresa, tudo você acha lindo, você acha o máximo aquele chefe ou aquela chefe, você acha colega de trabalho tudo maravilhoso, ou quando você entra numa igreja, né, Lorena, que o marido é pastor, tudo no começo é tudo tão lindo, maravilhoso, todo mundo é legal, né? Então depois até a gente começar a se relacionar e ferro com ferro se afia, né? E assim vai acontecendo. Mas, então no foco, o teu olhar, se o teu olhar está para as qualidades, dá certo. Porque todos os temperamentos têm qualidade. E esses temperamentos, eles vão o quê? Se complementar, esses opostos. Então vamos pensar naquele super falante, né? A gente falou do sanguíneo, e com um melancólico que é extremamente tímido e jamais fechado. Então eu posso pensar, para mim é confortável, porque eu não gosto de atender um telefone, de fazer, ou de reclamar uma roupa que eu comprei tá errada, eu tenho que voltar na loja, reclamar, mudar aquilo ali, ai, eu fico constrangida, eu fico com a roupa errada, mas não vou voltar lá reclamar. Então, agora eu tenho um marido sanguíneo, ele já pega para ele aquilo ali, é leve, ele vai lá, faz e já resolve. Então, se eu olhar pelas qualidades, eles vão se complementar e dar certo. Então, quando tá tudo bem, a gente tá focando nas qualidades. Mas às vezes o casamento vai se desgastando, vocês não vão resolvendo as pequenas coisinhas do dia a dia e vai entrando algumas mágoas. E vai tendo aquelas briguinhas natural do casal. Só que se elas não são resolvidas ou compreendidas com um olhar, né, um olhar mais misericordioso, eu vou começando a olhar para o outro com um olhar mais julgador, mais negativo e mais desesperançoso. Então eu já vou olhar para esse sanguíneo, eu aqui sou melancólica, estou olhando para esse sanguíneo e falar, ai meu Deus, mas tudo que é fácil, fala, depois pensa, depois vai pedir desculpa, como se fosse fácil a gente desculpar, não é assim. Por quê? Porque para ele, para ela ou para ele pedir desculpa é muito difícil. Desculpa não, perdoar, né? Pro melancólico perdoar é muito difícil. E pro sanguíneo pedir perdão, ele pede perdão e ele sempre se arrepende mesmo, né? Porque ele fala, eu falei, que eu fui abrir minha boca? Ô Lida, tudo bem? Chegando mais gente aí, vamos entrando. Vamos lá, participando. Então essa é a questão. Se você olhar pelo lado positivo, pelo lado da qualidade, é complementação. Se você olhar pelo lado do defeito, não vai dar certo. Mas assim, individual, independente de ser uma relação, os 4 temperamentos, tá? O sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, os 4 temperamentos, você precisa desenvolver as qualidades para você mesmo. Então, assim, eu sou um melancólico, já que desenvolvi o que eu tenho de bom no melancólico e já trabalhei o que eu tenho de ruim no melancólico. Claro que se você não conhece os 4 temperamentos, é a primeira vez que está ouvindo, depois eu sugiro que tenha um livro chamado Temperamentos Transformados, tá? Tem PDF, você pode baixar na internet, você pode ler e descobrir mais as qualidades e os defeitos de cada um, certo? Que a gente está dando uma geral. Então, assim, você saber que você precisa desenvolver. E ao mesmo tempo, quando a gente está falando de relação, o outro também tem que desenvolver, porque não adianta também sozinho eu desenvolver as minhas qualidades do meu temperamento e o outro não, né? E então, quando os dois estão trabalhando, estão nesse propósito de melhorar, de se melhorar, de melhorar pelo casamento, pelo outro, nesse esforço, por mais que sejam opostos, tem grandes chances de dar certo, tá? Então, o temperamento,
é muito importante focar nas qualidades. Quando eu falo focar, não é no sentido de olhar as qualidades como a Poliana, né? A Poliana que fala, né? Aquela síndrome de Poliana que só olha as qualidades. Quando eu falo focar nas qualidades, é valorizar as qualidades, tá? E trabalhar os defeitos. Porque o que a gente tende de fazer errado? A gente não valoriza as qualidades e a gente supervaloriza os defeitos. Então, aí não tem como dar certo a relação. Certo? Então, tá bom. Falamos aqui na estruturação do sujeito. Temperamento. Segundo, mapa de mundo. O que é o mapa de mundo? Mapa de mundo é como você foi criado. Pai e mãe, tá? Família de origem, família nuclear, ali o que é certo, o que é errado, quais os valores que teus pais passaram para você. Então, como é que seus pais lidavam, por exemplo, com dinheiro? Eles gastavam mais do que ganhavam, dinheiro era muito importante, mais importante do que os filhos, né? Aqui pro interior a gente tem bastante pessoas que são de origem alemão, italiano, de fazenda, né, de terras, e a gente ouve muito relatos de pessoas dos antigos, assim, que as filhas não tinham direito à herança, né, principalmente família italiana, né, mais isso, porque daí o genro pegaria aquela terra para ele, então era só para os filhos homens que dariam continuidade para o sobrenome. Então, assim, essas mulheres, às vezes, quando elas vêm aqui e contam, elas não se sentem amadas por esse pai. Parece que a terra era mais importante do que elas. Então, que valores que ela recebeu da família de origem, né? Que valores que você entende, por exemplo, carinho, né? Pegava no colo, fala eu te amo, não fala. Então, como você foi criado, fica impresso, né? Vamos pensar aqui como uma caixinha de arquivos, né? Tem lá vários papéis impressos sobre cada assunto de como que são valores, crenças, valores, por exemplo, de religião, né? Qual é a religião que foi colocada para você como certo, se existe Deus, se não existe Deus. Então, às vezes, você tem os teus valores muito convictos e às vezes você encontra outro, se apaixona por outra pessoa que tem os valores muito errados, muito diferentes do teu. Às vezes você tem uma fé, vai na missa, vai no culto, e às vezes outra pessoa é extremamente ateia. Ô, Andréia, você tem filhas mulheres. Então, assim, vai prestando atenção aí, Andréia, porque elas vão se relacionando, vão namorando, casar, né? E aí que tá, né? Chama elas aí pra assistir, porque hoje o assunto tá bom pra quem quer namorar. E essa questão de como que lida com o carinho, como que lida com como que você aprendeu isso na tua infância, como que você experienciou isso na tua infância. Você vai provavelmente trazer isso, como teus pais viviam e se relacionavam. Aí você fala, não, mas eu quero fazer bem diferente dos meus pais. Você faz diferente dos teus pais de forma consciente. Aí, ó, está namorando, chama ela para assistir aí. De forma consciente, você faz diferente dos teus pais. Mas inconscientemente, você repete padrão. Ah, sabe aquela coisa, ai, tô percebendo, tô igual a minha mãe. Ai, parece que eu falei tal coisa, me vi igual a minha mãe agora. Quem já passou por isso, né? Então, isso é muito comum. Então, a gente repete padrão inconsciente. Então, querendo ou não, isso faz parte da estruturação da nossa personalidade. Você não tem como jogar fora como você foi criado. Ah, mas eu não fui criado numa família, fui criado numa casa-lar, passei por várias famílias de adoção. Tudo isso que você vivenciou na infância, em casa-lar, em família de adoção, tudo fez parte da tua estruturação de personalidade. Não tem como tirar isso de você. Então, a gente falou há pouco dos temperamentos, a gente está falando aqui da segunda coisa que forma a tua personalidade,
que é o mapa de mundo, a forma como você foi criado, é a visão, é a cosmovisão que você tem do mundo, né? Olha lá, Rubia, sei bem como é repetir padrão. É isso mesmo, né? A gente não quer, mas faz. Aí o outro às vezes vem e fala, ó, você tá parecida com a sua mãe, né? Você tá parecida. Aí a gente fica bravo, não tô não, né? Mas tá. Então, o que não é ruim, né? Que senão vem aqui uma mãe e fala, qual o problema de parecer comigo? É que às vezes a gente tá parecido nos defeitos, né? Nas qualidades não vai incomodar o outro. Que bom que tá parecido com a mãe nas qualidades, mas é que muitas vezes é nos defeitos. Então temos aí o mapa de mundo e temos os temperamentos. Lembra que eu falei já, eu vou estar sempre falando isso, é uma coisa que eu repeti bastante em vários assuntos aqui, é que tem coisas que não mudam, tá? 68, você vê já uma estatística, um trabalho, né, do John Gottman, de pesquisa, então 68% de uma personalidade não muda. E 32% muda. Então, o que é esses 32%? É quando eu melhoro, é quando eu aprimoro, é quando realmente eu mudo alguns hábitos que são superficiais. Isso aqui tá incomodando. Então, deixa eu fazer, não tem problema, não quero te incomodar com isso, faz mal pro meu, né, meu marido, meu companheiro. Então, eu mudo. Então, não tem problema. Então, são coisas que são mais fáceis de trabalhar. O resto é estrutura. A estrutura é muito difícil mudar. Então, num relacionamento, eu tenho que aprender a conviver com aquele 68% do outro. Aceitar que tem coisas que ele não vai mudar. E eu não tô falando aqui de coisas assim, ruins, assim, não, ele é violento e então ele não vai mudar. Embora que pessoas muito violentas dificilmente mudam, né? Só um milagre. Se ele é violento e realmente ele pode te agredir os filhos, aí é um departamento que você vai precisar pedir realmente ajuda, denúncia e tudo mais, né? A gente não corrobora aqui com a violência doméstica. Então, tirando casos extremos, a pessoa tem coisa que não vai mudar. Então, às vezes, ela fica bicuda. Talvez ela vai ficar menos bicuda, tá? Mas não vai ficar menos tempo, não por qualquer coisa, ela vai conseguir administrar, mas não vai ser uma pessoa que vai estar sempre fácil de lidar, né? Se ela é melancólica, por exemplo, ela vai melhorar muita coisa, mas ela é melancólica. E às vezes na TPM vai aparecer bem essa melancólico dela, né? Os defeitos se sobressaem na TPM. Ou no momento de estresse do homem vai aparecer mais, em outros momentos ele administra melhor. Então a vida é flutuante, tá? A gente tem que entender isso. E a terceira coisa aqui onde eu quero chegar, deixa eu ver nosso horário. A terceira coisa que eu quero chegar aqui é da formação da personalidade, que a gente falou que são os temperamentos, o mapa de mundo, que é a minha criação, né? Pai, mãe, valores, crenças. Extremamente importante, porque o que é importante para você, o que é sagrado para você, muitas vezes é difícil abrir mão e às vezes a personalidade mais fraca acaba abrindo mão de valores importantes, éticos, corretos, morais, né? Porque daí dessa semana o que eu tinha colocado, não sei se vocês percebem que os temas são semanais, né? E esse mês eu tinha feito só desenhos, né? Desenhos animados, do Shrek, pois do beijo, né, da Cinderela, enfim, da Bela Adormecida, né, da Bela Adormecida, do beijo aqui, do amor verdadeiro, e essa semana a gente colocou justamente sobre o Aladim e sobre o José Bezerra do Enrolados, que são pessoas que na verdade elas são princesas, tiveram uma criação, né, tiveram um código de ética aí, né, dentro dos protocolos reais, e eles são ladrão de rua, né, assim, sem ética nenhuma. Só que a Disney traz isso de uma forma divertida, bonitinha, pra menina assistir e tal, romântico, muito legal. Mas se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda, são pessoas com valores éticos e morais opostos. Na Disney sempre dá certo, mas na vida real, você acha que daria certo? Até escreve aí pra mim, né? Vocês acham que daria certo isso que a Disney mostra? De pessoas com valores muito opostos ser felizes para sempre? Né? Você acha que não vai dar conflito? Você acha que a paixão acaba cegando? Né? E isso é um problema?
Porque a paixão, né, nessa época de namoro, de início de casamento, você passa por cima de defeitos, que daí não é defeitos de temperamento, não é porque a pessoa, ele, de repente, faz um bico, tem dificuldade de perdoar. Você faz, às vezes, vista grossa para defeitos que são relevantes, né? Então, assim, de ética, de moral, de religião, de valores cristãos, que depois, mais tarde, a conta vem. Né? Daí quando que a conta vem? Quando a paixão já dá aquela diminuída, a rotina chega, já tem filhos, acabou aquele glamour do início, a conta vem e você começa a olhar tudo que você não tinha olhado antes. Então a importância de quem aqui é solteiro, está namorando, de apesar de estar apaixonado, observar muito bem, né? Aí eu não estou falando de temperamento, mas de valores, né? Então escreve pra mim aí, escreve aí, né? Se você acha que dá certo, se você já teve alguma experiência com pessoas muito diferentes e que deu certo ou não deu certo em relação a valores, tá? Em relação a crenças. Vai escrevendo aí que eu preciso muito desse feedback de vocês, tá certo? E a terceira coisa, então, é experiências da vida. Então você vai perceber, vamos lá, temperamentos, somando com como eu fui criado, que é o meu mapa de mundo lá, pai e mãe me ensinando e me mostrando, né? E terceiro, experiências da vida. Ó, a Andréia já falou, nada dá certo. Você tá querendo dizer, nada dá certo quando os valores são opostos, né? Uhum. Quando tira os óculos cor-de-rosa, vem a realidade nua e crua, exatamente. E vocês podem perceber, né, talvez não tenha acontecido com vocês, mas vocês perceberam em amigas, em pessoas, que muitas vezes nessa época, nessa fase dos óculos de cor-de-rosa, as pessoas não querem muito ouvir a nossa opinião. A opinião de quem é um pouco mais razão, de quem tá de fora, de quem tá vendo o caráter da outra pessoa. É difícil alguém ter o juízo de ouvir e falar, uxa, será? Né? Dá problemas e você acaba vendo mulheres tristes e reprimidas e carentes, exatamente. Exatamente. Porque temperamento, se os dois quiserem trabalhar, dá certo. Claro que é difícil, quando um quer trabalhar e o outro não quer. Então eu sou assim mesmo, eu sou grosso porque eu sou colérico e eu vou ficar assim, esse é meu jeito, eu nasci, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? É difícil, mas dá, tem, assim, quando dá 100% de chance de dar certo, quando os dois querem trabalhar. Tem mais ou menos chance de dar certo quando um trabalha mais, o outro trabalha um pouco menos. Quando dificilmente vai dar certo, pode ser que a pessoa até não divorcie tudo, mas vive um casamento arrastado, quando um não quer mudar nada e o outro quer mudar, mas também com certeza ele vai desistindo, ou quando nenhum dos dois quer, os dois estão negativos para o negócio, aí não tem grandes chances de não dar certo mesmo. Fortes problemas, vão não remar para a mesma direção, com certeza. É cansativo, né? Se a gente olhar isso, Sabrina, cada um remar para uma direção, o braço vai cansar, né? Com certeza vai chegar uma hora que vai cansar esse casamento. Daí vai depender do mapa de mundo de cada pessoa. Tem pessoa que vai pular fora facilmente, porque no mapa de mundo a família dela já teve tanto divórcio que para ela divórcio é mais um. Então ela não tem tabu com divórcio. Pula fora, não deu certo. Tem gente que não concorda pelos seus valores de religião, de cristianismo, valores familiares, não divorcia, mas vive uma vida mais ou menos, né? Vive aquela vida como ali a Disney colocou, carente, dentro do casamento, né? Triste e tudo mais, arrastar. Infelizmente essa é a realidade, não tô colocando aqui o que eu concordo e o que eu discordo, né? Tô colocando aqui o que eu vejo que é a realidade mesmo. E por fim, então, né, as experiências da vida. O que são essas experiências da vida? Então, ao longo, então você imagina uma pessoa, tá? Que ela já tem uma estrutura de temperamento que ela nasceu e uma criação. Se uma hora ela saiu de casa. Então, como que ela viveu as experiências da vida, já longe do mapa de mundo dela, longe dos pais. Então, como que, se ela morou sozinha antes de casar, como é que ela viveu, como que ela financeiramente se desenvolveu, casou, como que ela lidou com a primeira crise financeira que veio, às vezes foi mandado embora, como que esse casal lidou com isso, com os primeiros filhos pequenos, doença de filho,
porque às vezes, né, às vezes um filho, um aborto, a morte de um filho pequeno, a doença de um dos dois dos cônjuges, uma doença crônica, uma doença grave. Então, tudo que vai acontecendo ao longo da vida vai te trazendo experiências e vai marcando você na tua personalidade. Então, como você lida com essas experiências? As experiências que você viveu, muitas vezes o outro não viveu, também vão te ajudar a ser quem você é, certo? Então, tem coisas que vocês vão passar juntos como casal, tem coisas que cada um passou individualmente. Por exemplo, a gente fala de doença. Eu posso saber a doença que o Rodrigo, meu marido, teve. Então, eu sei como esposa o que é tudo que ele teve. Mas não fui eu que tive a experiência de quase morte 3 vezes na UTI. Então, quem teve foi ele. Então, é diferente a minha experiência da experiência dele. Ele mudou, ele é outra pessoa. Eu mudei, sou outra pessoa. Porque foram experiências marcantes e fortes na nossa vida, né? Quem não sabe, há uns 3 anos atrás, meu esposo teve um infarto seguido de 2 AVCs. Hoje ele tá bem, assim, né? Graças a Deus, mas foi um processo. Então, essa experiência, por exemplo, na nossa vida foi extremamente marcante. Muita coisa muda, a gente teve que adequar muita coisa na nossa vida. E eu sei que na vida de cada pessoa também tem situações. Então, essas experiências de vida, elas vão fazendo quem você é. Você pode melhorar depois de uma experiência profunda, né? Desenvolver, ser uma pessoa melhor, ou retroceder. Aquilo pode fazer você se fechar para relacionamentos, aí depende de como você lida e vai depender então muito do teu temperamento, o mapa de mundo, de como você lida com a experiência. A maior influência de todas ainda é o temperamento, né? Então, um sanguíneo, como é que ele lida numa situação de desemprego, um colérico, como é que ele lida, um melancólico, como é que ele lida, um fleumático, como é que ele lida. Cada um vai lidar de uma forma e aquilo vai marcar diferente para cada um. Então, vocês percebem, eu coloquei aqui as 3 questões que formam uma personalidade. E eu tô falando de uma pessoa. E depois essas 3 questões vão formar uma outra personalidade, uma outra pessoa. E essas 2 pessoas vão se unir. Olha que complexo que é. Então não existe aquele negócio do ditado popular, os opostos se atraem, porque não é uma coisa tão linear assim. É muito complexo, porque tem esse oposto que a gente está falando, tem trilhões de tipos de situações que são opostas e não opostas ao mesmo tempo, porque tem algumas questões que vão se encaixar. Lembra que eu falei que cada um é único? Cada um é único. Então, mesmo que eu seja sanguíneo e que o outro seja sanguíneo, nós somos sanguíneos diferentes. Bom dia, bom dia. Somos sanguíneos diferentes, porque às vezes eu tenho algumas qualidades do sanguíneo e o outro tem outros. Então, lembra que a gente falou que tem toda uma composição dos 4 temperamentos? Mas mesmo que alguém fala, não, mas a minha composição dos 4 temperamentos deu igual de alguém que mora lá na Noruega e ele também é 23% do fleumático e exatamente as mesmas características. Ainda pode existir isso? Pode, uma loteria, mas pode. Mas ainda assim, ele não tem o teu mapa de mundo, porque ele não nasceu do teu pai, da tua mãe, nem da tua família, então ele não tem a tua formação, a tua cultura, e ainda assim ele não tem as tuas experiências de vida. Então você percebe que não existe nessa face da Terra de 7 bilhões de pessoas ninguém igual a ninguém. Então nunca vai acontecer. Congelou? Congelou para todo mundo ou congelou só para você, tio? Se alguém puder mais falar, se congelou, me fala da onde que eu dou continuidade dali. Alguém sabe me dizer? Congelou aqui, porque pra mim aqui não congelou. Ou eu tô congelado, por isso que ninguém tá respondendo. Não? Não. Tia, então acho que foi o teu que congelou. Então eu tava falando aqui, só então pra tia Masa pegar, são essas 3 questões, você é único, tá? Não existe alguém que consegue formar a sua personalidade igual de outra pessoa. Por quê? Porque tem o temperamento, todo aquele percentagem, tem o mapa de mundo, a tua criação, mãe e pai, só você teve esse e teus irmãos, ninguém mais. E mesmo dentro dos irmãos você pode perceber, cada irmão é diferente.
Por quê? Porque cada irmão teve, o mapa de mundo foi igual, foi, mas tem temperamentos diferentes, porque é nato. Cada um tem um que é mais sanguíneo, tem um mais, né, a composição dos temperamentos é diferente. E depois que sai de casa, a experiência de vida de cada um é diferente. Ok, ó, todo mundo tá pondo ali, tudo certo, ok. Então, foi ali com a Tia Márcia. Então, vocês percebem que não é assim, não existe, eu vou casar com alguém igual a mim. Não existe. Eu estou casando com alguém diferente. Com certeza, todo mundo está. Você que já é casado, você casou com alguém diferente. Não dá certo se for diferente, então nenhum casamento vai dar certo, porque todo mundo é diferente. Mas dá certo quando aqueles temperamentos se complementam. Todos vão se complementar. Mesmo que você case com alguém do teu mesmo temperamento, mas ele vai ter coisas que você não tem. Então o que muda? O foco, o olhar, o comprometimento no relacionamento. Mas será que dá certo alguém muito mimimi, como a gente falou, né, do melancólico, muito cristal, com um colérico, que é um trator? Se todo mundo, se os dois, né, quiserem trabalhar o seu temperamento, quiserem trabalhar, se comprometerem nesse relacionamento, dá certo. Quando não dá certo? Quando dá certo, quando um desiste de trabalhar o casamento e o seu temperamento. Aí não dá certo só o casamento, não dá certo nada na vida dessa pessoa, porque se ela não quer trabalhar o seu temperamento, no trabalho ele vai ser um xarope, com os filhos ele vai ser um xarope, com os amigos, por quê? Porque a pessoa não trabalhou os seus defeitos. Então, como ser humano, ele não vai ser uma pessoa, né, que vai se relacionar bem. Então, todo mundo quer evoluir melhor, quer melhorar como pessoa, como ser humano, suas qualidades e tudo mais. Então, tudo melhora para quem se desenvolve, tá? Então, isso é muito importante. E quando acaba o amor? Olha, isso é uma coisa bem interessante, Andréia, que isso é um termo que a gente usa, mas que na verdade o que acaba é o desejo e a paixão, né? Porque o amor em si, a não ser que as pessoas, esse casal comece a se odiar de não conseguir ouvir, né? Mas ainda na psicanálise o ódio e o amor estão na mesma esteira, porque existe intensidade, que o contrário do amor seria a indiferença. Mas assim, a ideia é por que acabou essa paixão? Então, o maior de todos, um dia a gente vai falar disso aqui, mas o maior de todos os ladrões da paixão é a mágoa, que ao longo do casamento, às vezes pode ter coisas maiores, né, que ficou magoada, ou as mágoas diárias do dia a dia, aquelas pequenas mesmo, se você parar para pensar, tem alguma coisa, às vezes nem tem uma coisa tão intensa, mas do cotidiano, às vezes tá meio com, né, fala meio grosseiro ali naquela hora, uma coisinha ali, vai se magoando, vai se fechando, e a libido diminui, tá? Aí na cama é o primeiro lugar que vai aparecer as mágoas. Então o desejo, o olhar de admiração, tudo está ligado à paixão, que é um hormônio que chama neurotrofina, que é o que mantém a paixão em alta, então ele abaixa. É claro que nunca vai existir nenhum casal, pode existir, mas vamos colocar que eles são exceção e a gente precisa estudar esses casais, que possam ter 20, 30, 50 anos de casado e mantenha a paixão do início. Olha, se alguém conhecer, mas assim, mantém o mesmo nível de paixão. Porque assim, já tem um estudo, né, na Inglaterra, sobre a neurotrofina e em média ela fica em níveis altíssimos por 2 anos. Então aquela coisa, ele ligou, é ele, fica sonhando, pensando e não vê a hora de ver, aquele grude. É 2 anos. Depois ele vai decaindo e vai para um nível aceitável, né? Até inclusive nesse estudo ele fala que isso é muito bom, porque esse momento do frenesi do início da paixão gera estresse no organismo, muita adrenalina, tudo, né? Estressa os nossos órgãos mesmo. Então que bom que só dura 2 anos, que bom e que ruim, né? Que é gostoso viver aquilo, mas dura 2 anos. Mas ele tem que estar num nível em que eu ainda vá mantendo a admiração. Ele muda o perfil ao longo dos anos, tá?
Você de repente, claro, a gente vai ficando diferente fisicamente, a gente não é mais aquela mocinha, ele não é mais aquele mocinho. É claro que não é a mesma coisa que você olhar um rapaz bonito de 20 anos e falar, uau, nossa, né? A gente já tá envelhecendo junto. Só que esse olhar vai mudando de perfil, né? Mas a admiração nunca pode perder. Porque quando perde a admiração, né? Aí realmente vai perdendo a paixão. Então a paixão ela está muito ligada na admiração. A gente não pode começar a olhar só os defeitos, porque se eu olho os defeitos, eu tô indo pra cama com um banana, com um grosso. Na minha cabeça é isso, eu tô indo pra cama, que é esse meu marido, com esse estorvo, com esse pedaço de sei lá o que. Então essa é uma questão importante, manter a admiração. Aí você vai olhar onde perdi a admiração, o que aconteceu, foi algo pontual que me magoou muito, que machucou, foi pequenas coisas ao longo da vida que foi deixando a gente distanciando. Daí depois entra naquele ciclo, né? Bom dia, olha, tem o Diego que entrou, bom dia, saudades, bom dia, Carla. Vai amadurecendo com o passar dos anos, isso é amor, exatamente. A paixão, né, ela não precisa estar em alta, mas o amor ele tem a ver com cuidado, companheirismo, compreensão, não é? E isso aí não tem a ver com temperamentos, não tem a ver com nada. Bom dia, Andréia, bom dia. Não tem a ver com nada dessas questões, tem a ver com a gente aprender a conviver com o outro. Bom dia, Zira. Bom dia, tudo bem? Então, assim, aprender a conviver um com o outro. Então, essa coisa do relacionamento, essa coisa do sair de si, né? Do ir, porque relacionamento eu não posso pensar somente em mim. É uma troca. Então, amor, ela tem muito mais questão de doação, né? O amor, ele é gerenciado, não é gerenciado, né? Mas ele é o hormônio, né, que media o sentimento, o amor, é a ocitocina. O amor, lembra que eu falei que a paixão é neurotrofina, o amor é a ocitocina. Então, a ocitocina, qual que é? Você já deve ter ouvido falar desse hormônio, você que é mulher. É o hormônio que a gente tem no parto, para dilatar o útero, é o hormônio que está junto com a prolactina alta na época de amamentação. É o sentimento, é o hormônio que vai gerar aquele vínculo mãe-bebê. É aquela coisa que... Isso, já vou ali ver, foi algumas aqui, subiu ali, já vejo lá. É aquela coisa do cuidado, aquela coisa da proteção, de eu querer bem, de eu não querer o mal. Eu não quero o mal. Se tá acontecendo, opa, eu quero alguma coisa, ele que se vire sozinho, opa, calma aí, o que tá acontecendo, né? O amor, ele tem esse cuidado. Eu faço pelo outro e ele faz por mim. Então, a gente tem esse negócio do uns aos outros. Amor é cuidar do outro sempre, é isso aí. Amor e dependência podem ser confundidos? Podem, e isso é muito comum, tá? A dependência emocional, a gente pode falar um dia só disso, até inclusive eu quero que vocês coloquem temas aqui, eu sempre peço isso, né? Toda vez que eu dou live, ponham temas, pra gente estar trazendo. Mas a dependência emocional é super comum confundir com amor, mas são coisas bem diferentes, né? Hoje eu não vou poder entrar bem certinho, mas de cada um, porque é um tema inteiro, mas assim, a dependência emocional ali tem a ver muito mais com você se sujeitar a coisas degradantes e a migalhas, né? É só você quem se doa e o outro te humilha e fica a imagem congelada sem som. Será que não é aí, tia? Porque na outra vez eu perguntei aqui para todo mundo, tava bem. Vamos perguntar aqui de novo. Se tá caindo toda hora, é o meu ou é lá? Né?
Codependência, gostaria de entender melhor. Não está não. Tá, então acho que é aí, Tia Lida. É aí na sua internet, tá? Ó, a Lorena colocou aqui, está ok, aqui está bem, a Andréia também. Então essa é a questão da dependência. A dependência, ela tem a ver com a gente se sujeitar a uma humilhação. E é como assim, eu não consigo viver, eu fico dependente inclusive dessa humilhação, porque ela tem um ciclo muitas vezes. Obrigada, Alzira. Sim, às vezes trava e cai. Então, como em alguns lugares está tudo certo e em alguns lugares trava e cai, aonde está travando e caindo é a própria internet de vocês, tá? Talvez vocês tenham que ir mais perto do roteador. Fica mais, tenta aí, pega o celular, vai mais perto do roteador para ficar a internet melhor. E também a gente já tá partindo aí para o encerramento, mas eu vou explicar aqui dependência. Eu já vi que é um assunto interessante, vamos falar então mais vezes aqui de independência, de codependência ou de dependência emocional. E então a dependência emocional tem essa questão de você se sujeitar, você recebe migalhas de atenção, migalhas de amor, aí ele entra naquele ciclo. Eu me sujeito de repente a alguma coisa que o outro faça negativo, porque ele está sempre me desprezando, sempre me humilhando, e de repente vem alguma coisa boa. E aí, quando vem essa coisa boa, né, um elogio, que pode ser muito raro, ou alguma coisa boa que ele faz, aí eu foco naquilo, nossa, ele vai mudar, de repente é isso, olha só, e eu foco naquela coisa boa. E fecha os olhos para toda a humilhação, todos os sinais. Ah, que joia, os convidados da Lorena, isso aí, estão todos bem-vindos. Obrigada, Lorena, por trazer seus convidados para cá. Lorena também tem o canal dela, se quiserem seguir, Lorena Santana Amaral. Está sempre falando sobre experiências de mães, né? E trazendo também sempre a palavra de Deus, muito legal. Então essa questão da dependência, ela tem essa questão de você ficar dependente de novo de um momento bom. Então por isso que é uma dependência. Eu fico esperando vir aquele momento bom. Então me sujeito a meses de maus tratos para um momentinho bom. Então isso não é amor, certo? Isso é dependência emocional. Quando a pessoa faz terapia e ela consegue sair de um relacionamento tóxico, assim, de dependência emocional, onde o outro, e normalmente essa pessoa sai despersonalizada. Lembra que a gente falou da construção aqui no início, quem não pegou o início, né, depois pode ver, tá aqui no Instagram, no IGTV, e então a pessoa tem toda a estrutura de personalidade. Quando tá numa dependência emocional, é desestruturada essa personalidade. Eu já não sei muito quem eu sou, quem eu gosto, porque eu abri mão tanto de mim, com medo que o outro vá embora, que eu me despersonalizei. Então, quando acontece esse divórcio, quando você consegue sair de uma relação tóxica dessa, aí você tem que reestruturar de novo. Por isso que precisa de terapia, precisa entender o que você gostava, qual que era o teu temperamento mesmo, qual que era teus gostos. E inclusive tem gente que fala assim, olha, eu voltei a fazer uma coisa lá que eu tinha como hobby e eu não fazia faz tempo, voltei a ligar para as minhas amigas, né, que ele não deixava mais, minhas amigas de faculdade, minhas amigas, eu não tinha mais amiga, né, voltei a ir na minha mãe nos domingos almoçar, porque ele não deixava, porque ele não gostava muito de almoçar na minha mãe, tudo ele não deixava, tinha que ser do jeito dele. Então isso é um relacionamento tóxico. Mas isso eu trouxe aqui, né, para responder as perguntas. Mas quem quiser, a gente pode fazer uma live no próximo, no cronograma, só sobre dependência emocional, tá? Se quem quiser, coloca aí. E eu vou deixar agora, deu 10 horas, já estamos a 1 hora nessa live. Se quem quer deixar mais alguma pergunta sobre o que a gente falou hoje, ou também uma sugestão de tema para a próxima ou para alguma live, né, mais pra frente. Seria ótimo falar então mais de dependência emocional. Já vou anotar aqui dependência emocional. Muito bom, Vivi, legal. Obrigada, Lorena. Então, assim, é importante eu ter o feedback de vocês, né?
E isso que a gente colocou hoje, abre uma caixinha nos stories pra gente colocar tema. Depois da live a gente coloca assim. Excelente, adorei. Que bom, que bom. Então, todo sábado às 9 eu vou estar aqui, certo? Todo sábado às 9, falando sempre de relacionamento. Então, como a gente está nesse início desse projeto, eu sei que às vezes também tá em casa, às vezes não tá, mas quem puder sempre tá acompanhando e também convidando outras pessoas, né? Porque são temas que enriquecem bastante, né? O relacionamento. Obrigada, eu que agradeço, então, todos vocês que estiveram aqui hoje, todos vocês, né, que estiveram aqui hoje, eu sei que alguns ficaram até o final, alguns tiveram que sair. Obrigada, obrigada, Alzira. Então, quem quiser assistir desde o início, toda a explicação, vem aqui no Instagram, depois no IGTV, para assistir. Todos nós precisamos aprender sobre relacionamento. Nós somos seres relacionais, né? Estamos todos os dias no relacionamento. Se não é conjugal, é com familiar, é no trabalho, é na igreja, é com amigos, ou seja, estamos constantemente em relacionamento. Ninguém é uma ilha. Quanto mais a gente aprende, mais a gente desenvolve, melhor a gente fica, não é verdade? Então, um grande beijo para vocês. Obrigada por quem ficou até o final aqui comigo. E vamos sempre colocando aí várias sugestões, né? Vou abrir uma caixinha também, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau!